Hoje eu vou falar para vocês o que eu aprendi em mais de 20 anos de experiência em construção civil e mercado imobiliário e por que você deve investir em imóveis. Então fica atento e no final ainda eu vou te dar uma dica bônus, uma sexta dica que é muito importante. E vamos lá para a primeira dica. Mas antes eu vou te pedir um favorzinho aqui. Se você ainda não segue o meu canal, por favor, siga o canal. É você dando um like nesse vídeo e seguindo o nosso canal. Assim você ajuda o YouTube a entender que o nosso trabalho é relevante, que faz sentido para mais pessoas, ele vai entregar mais e melhor. Vamos lá? Primeira dica que você precisa entender é o seguinte: patrimônio imobiliário é o ativo mais importante do mundo. Vou repetir para você. O ativo mais importante do mundo é o patrimônio imobiliário. Se você parar para pensar, não tem nada na Terra que não seja produzido sobre algum imóvel. Você pode citar qualquer coisa. Se eu estiver falando alguma besteira, deixa no comentário aqui e fala: Cleberson, isso daqui não depende de terra, isso aqui não depende de imóvel, isso aqui é produzido em Marte. Aí eu vou avaliar se você tem razão ou não. Mas enfim, tudo. Se você pensa, está comendo arroz? Arroz precisa de uma fazenda, precisa de terra. Você está usando um pneu que está no seu carro, esse pneu precisa de uma indústria. Essa indústria ela é um bem imobilizado, que tem uma construção e está em cima de um terreno. Você está andando do avião, o avião que voa ele é produzido no chão. Ele é produzido com aço que tem debaixo da terra. Ou seja, eu quero resumir para você, tudo na terra é feito sobre terra e se você não entendeu a importância dela, você está fora do maior mercado do mundo, o mercado imobiliário. É um dos mais rentáveis e mais seguro. E de fato, se você somar toda a riqueza disponível no mundo, você vai perceber que a maior riqueza do mundo está em terra, está em ativos imobilizados. Tá? A gente está falando aí aproximadamente de uma economia que deve bater na faixa 270, 280, não sei que época que você está vendo esse vídeo aqui, trilhões. Tá? Trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então a dica número 1, ela vem para te dizer o seguinte: olha, não tem como você não participar do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, ele é um item essencial para qualquer cadeia, logística, saúde, educação, tudo precisa de imóvel. E por isso, quando você entende isso, você opta por parte do seu recurso, parte do seu investimento, destinar a ativos imobiliários. Item número 2. As pessoas mais ricas do mundo, estou falando dos bilionários, se tornaram bilionários através da consolidação dos seus ativos no mercado imobiliário. Ou seja, essas pessoas que investem e são consideradas pessoas empreendedoras, entusiastas, que movimentam a economia mundial, elas têm grande parte dos seus investimentos aplicado dentro de ativos imobiliários. Se você for uma pessoa do mercado financeiro, você vai falar assim: não é, Cleberson, eu vou fazer uma contra-indicação para você. Analisa onde é que eles estão investindo. É em ação? Se esse cara é em ação, essas ações representam empresas. E essas empresas, elas possuem ativos. Ela pode estar sendo rentabilizada pela geração de caixa, pode ser sim. Mas no final ela não consegue produzir esse caixa se ela não tiver um ativo imobiliário. Ou seja, se ela não tiver um terreno, se ela não tiver uma construção, se ela não tiver onde esse ativo, onde essa riqueza ela é gerada. Então, por isso, grande parte dessas pessoas que investem em capital produtivo, seja no mercado financeiro, seja no mercado de saúde, seja no mercado de bebidas, seja no agronegócio, eles precisam dos ativos imobiliários para consolidar o seu patrimônio, a sua riqueza. E por isso eles estão lá também na lista da Forbes. Porque imagina, se você tem liquidez, mas você não tem lastro, você pode a qualquer momento sofrer uma variação muito grande. Né? Imagina, momento agora de guerra na Rússia, momento de fuga de um país para outro, sei lá em que país você está vivendo, situação que essa pessoa está vivendo. Imagina a exposição e o risco que ele tem de ficar com toda essa liquidez bloqueada dentro de um país. Então, a partir do momento que ele tem esses investimentos, ele tem lastro, então o imóvel garante essa operação solidez. E por isso, os bilionários não são bobos e eles imobilizam também. Existem técnicas para você imobilizar e ter liquidez, mas boa parte dessas pessoas elas botam seus recursos em ativos imobiliários porque elas precisam desses ativos para fazer gerar a economia real, que é a economia do consumo que está por trás de tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Item 3. O imóvel presta atenção, o imóvel é um ativo financeiro imobilizado.
E por isso se trata ele com baixa liquidez. Veja bem, o imóvel é um ativo financeiro imobilizado, que ele é representado por um bem físico. Só que você precisa entender essa máxima. Se você não tratar o imóvel com o mesmo respeito que o dinheiro merece, o seu imóvel também vai sofrer desvalorização, vai sofrer depreciação e pior que isso, a manutenção, custo de operação pode roubar muito mais do que as taxas de administração que um fundo cobra, que um banco cobra ou qualquer outro operador cobra para gerenciar o seu dinheiro. Então entenda, o imóvel é um ativo financeiro imobilizado e por isso você tem que aprender a prover liquidez de forma estratégica e saber quais movimentos vão possibilitar para você fazer com que o seu resultado no mercado imobiliário possibilite para você ampliar o seu patrimônio. O que isso quer dizer? Se você avaliar as variações cambiais, as variações que os mercados sofreram nos últimos 100 anos, você vai perceber que os imóveis foram os bens mais sólidos de toda a história. Estou falando para você não investir em ação, estou falando para você não investir em mercado financeiro, não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte, que tem dois lá atrás. Boa parte dos bilionários consolida os seus investimentos mesmo em empresas através de lastros em operações imobiliárias, operações físicas. O que significa? Os patrimônios imobiliários, eles são protegidos pela inflação. Por quê? Os contratos, em sua maioria, eles são todos corrigidos pelo indexador, que está atrelado a algum índice de governo. Então, aqui no Brasil, no caso, IPCA, IGPM, INCC. Então, isso protege o seu imóvel. Agora, Cleberson, eu possuo um terreno e esse terreno está lá, não está alugado. Pode não estar alugado. Mas como esse imóvel ele também está dentro de um mercado que está sempre fazendo as correções por base inflacionária, você tem a garantia de que seus vizinhos, os outros contratos, todo mundo que está alugando ao seu redor, eles estão atrelados a esses índices. Então, como eles estão atrelando, eles estão a cada ano corrigindo o valor daquele imóvel na região, ou seja, o poder de compra em cima daquele bem. E, automaticamente, mesmo esse imóvel seu vazio, quando você vai fazer uma análise de mercado para ver o valor que vale, você vai ver qual é o preço que as pessoas estão alugando, qual é o preço que as pessoas estão pagando, qual é os preços que as pessoas estão vendendo. E aí você traz o seu imóvel para esse valor de mercado. E por isso ele fica protegido das inflações ao longo do período. Diferente de vários outros investimentos que aí estão muito atrelados à lei da oferta e procura. Não que o imóvel não esteja, tá? Mas se você não precisa de liquidez imediata, você pode conservar o poder daquele investimento aplicado, ou seja, o poder do recurso que você botou financeiro naquele imóvel ao longo do tempo, esperando ou trabalhando para conseguir uma proposta ideal para que você consiga recuperar a liquidez daquele imóvel. Se for uma fazenda, você pode parcelar, trazer mais liquidez de forma fracionada. Se for um prédio, você tem vários apartamentos, você pode vender uma unidade ou outra. Enfim, existem várias formas, mas esse vídeo não é para isso. Esse vídeo é para falar para vocês, lembrando, dos 5 itens importantes que eu aprendi no mercado imobiliário que você deve considerar na hora que você for entrar nesse segmento. Item 4. O verdadeiro investidor imobiliário é um investidor ativo. Se você for do mercado, se você vive isso há muito tempo, igual eu vivo, você vai perceber que 99% das pessoas, elas compram um bem imobiliário e botam na mão de uma imobiliária para alugar, ou mesmo alugam, tá? Mas elas simplesmente colocam aquilo como uma forma segura de conservar o dinheiro, Peguei 500 mil, comprei esse imóvel e botei para alugar por R$ 2.500, opa, 0,5%, atrelado a um índice de correção IPCA e estou seguro. Esse tipo de investidor é o que eu chamo de investidor passivo. Porque, Cleberson, mas ele foi lá e comprou, ele gerencia o contrato. Mas é um investidor passivo, ele não vive do mercado imobiliário, ele vive da receita oriunda do pagamento de contrato de aluguel. Ou seja, ele vive do recurso financeiro gerado desse movimento que é possível ser feito através do mercado imobiliário, que é a locação. Agora, o investidor que potencializa o seu resultado é um investidor ativo. O que ele faz? Ele compra esse imóvel, ele compra para alugar esse imóvel, só que ele sabe qual o valor que ele deveria comprar, quanto
tempo ele tem que ficar com esse imóvel, ele sabe qual que é o break-even dele, ele sabe qual que é o payback dele, ele sabe qual que é o cap rate dele, ele sabe quando ele deve entrar, quando ele deve sair desse ativo, porque ele está ali para proteger o patrimônio, o recurso financeiro dele e também, na hora que ele for se desfazer, realizar lucro e potencializar, às vezes até dobrar o capital inicial que ele tinha através desses movimentos. Isso só acontece com o investidor ativo. É um investidor que planeja as suas ações, é um investidor que estuda o mercado, é um investidor que está interessado em projetos novos, que está interessado em economia, interessado em tendência, interessado em tecnologia, e ele produz os imóveis. Ele não só compra os imóveis, ele também produz os imóveis que ele vai comercializar. Ou seja, pode ser um construtor, pode ser um incorporador, pode ser um loteador, pode ser um cara que desenvolve shopping center, um cara que forma fazendas e potencializa, gera receita e vende essas fazendas. Enfim, é esse cara o cara que mais ganha dinheiro no mercado imobiliário. Os outros ganham? Ganham. Mas quando você fala que tem gente dobrando o seu capital a cada 2, 3 anos, é esse tipo de pessoa que você vai bater de frente. É esse cara que você vai encontrar. Não é o cara que só compra imóvel para alugar. Esse cara pode, ao longo de 40 anos, ter ficado até bilionário fazendo isso. Mas é porque o dinheiro começou a trabalhar a favor dele. Agora, muitas vezes, esse outro cara que eu estou te falando, às vezes em 10 anos ele ultrapassou o outro que só compra para alugar. Entendeu? Então fica a dica. Seja um investidor ativo, não passivo. Agora eu vou falar uma coisa aqui que vocês vão me bater. Né? Ou muitas pessoas vão contrariar a minha ideia, porque eu vou falar o seguinte, algo que eu aprendi e que é muito sério. Imóvel, o segredo não é a localização. Vou repetir para você. O segredo do imóvel não é a localização. Para você ganhar dinheiro com imóvel, o segredo não é a localização. Não é. O segredo do imóvel é a compra, o preço de compra. Por quê? Vou te dar um exemplo. Se você vai comprar um imóvel, mesmo que esse imóvel esteja mal localizado, se você faz uma boa compra, naturalmente, quando você for realizar a venda, a tendência é de você recuperar com muito ganho aquele valor inicial aplicado. Então, esse imóvel, Clebson, eu comprei uma fazenda muito mal localizada. Como é que você compra uma fazenda? Que eu falei no início. Nós não vamos avaliar o entorno, nós vamos avaliar qual é o preço que essas pessoas estão pagando, nós vamos avaliar qual que é a demanda pelo aquele imóvel. Tá? Se você avaliou a demanda pelo imóvel, o preço que está sendo pago, você vai fazer uma análise que é muito simples. Qual que é o preço ideal de compra daquela região, ou seja, o preço que o mercado compra de qualquer forma, esse. Qual que é o preço que a pessoa está pedindo? Esse. Normalmente ela está pedindo mais alto que o preço que o mercado compra. O que você vai fazer? Você vai pegar o preço de mercado que você sabe que vende e vai fazer uma oferta que a gente chama de venda forçada. Se a pessoa aceitar e se você comprar, com certeza você vai entrar num bom negócio, porque a venda forçada, para ela ser uma venda forçada, ela tem que estar abaixo 30% do preço ideal, o preço médio de mercado, o preço que você sabe que se consolida se você vender isso. Se você fizer uma compra boa, para mim não importa a localização. Assim que você vender, você vai realizar o lucro. Quer dizer que localização não é importante? Localização é muito importante, mas para cada tipo de movimento, você precisa entender a ação que você está fazendo. Se a gente está fazendo uma ação para hoje dobrar o capital, potencializar, eu vou comprar aquele imóvel bem e normalmente se eu for fazer uma compra eu já sei para quem eu vou vender. Então se você não quer entrar em um ativo que mesmo barato você não tem certeza que vai vender, não entra, porque o grande segredo é na compra. Se você comprou sem ter a certeza de para quem você vai vender, sem ter a certeza que aquele preço te protege seu capital, por que você vai comprar? Então, escolha bem o imóvel pelo valor de compra. Não fique com o coração no imóvel, ele está muito bem localizado. A não ser que a sua operação ela compense a geração de caixa que esse imóvel vai ter em função do que você vai pagar mais por esse imóvel, não compre nenhum imóvel que esteja acima do preço de mercado. Não vale a pena. Ao longo do tempo,
esse imóvel te traz despesas que você talvez não tenha botado na conta ainda. Agora vamos lá então para a nossa dica bônus. Mas antes disso eu vou te pedir mais uma vez, se você gostou até aqui desse vídeo, compartilhe com um amigo que precisava ouvir esses comentários, ouvir esses conselhos que a gente está dando aqui e deixa também aqui o seu comentário sobre o que a gente falou, se foi útil, se foi inútil, se você concordou, se não concordou. Vamos debater, abrir esse diálogo aqui e bota sugestões de temas que a gente possa estar falando aqui. Compartilha, segue o canal, isso você ajuda a gente aqui a ganhar cada vez mais escala. A nossa dica 6 é a dica bônus. A dica bônus é algo que você tem que ficar atento. O mercado imobiliário, ele é feito de crédito. Tá? Quando o crédito some, naturalmente o mercado reduz, ou seja, você tem uma demanda reduzida. Essa é a demanda real? Não. Já vou falar de demanda reprimida. Demanda reprimida é quando você tem pessoas querendo comprar o produto, mas elas não conseguem ter acesso a esse produto. Por que isso acontece? Porque como essas pessoas não têm crédito, elas não conseguem comprar. E por que isso acontece? Porque o ativo imobiliário é um ativo de alto valor agregado, não é uma bolsa de R$1.000. Normalmente vai ser um apartamento, uma casa de 200, 300, 400, R$1 milhão. Então essa pessoa, muitas vezes, ela não provém dessa liquidez para pagar à vista esse imóvel. Então o que ela faz? Ela recorre a instituições financeiras, bancos ou grupos, né, para poder fazer esse subsídio. Aí você fala, Cleberson, mas o mercado de luxo ele não depende de crédito. Depende sim, meu amigo. O cara que ele é da alta renda, quando eu falo de crédito, eu estou falando de crédito do conjunto como um todo. Eu não estou falando de crédito só para o mercado imobiliário. Se o crédito sumir no geral do mercado, da indústria, se ele sumir da empresa de transporte, se ele sumir do agronegócio, se esse cara é um bilionário do agronegócio, ele pode ter até liquidez. Mas, normalmente, quando isso acontece, igual a gente está vendo agora no momento econômico que está vivendo, esse cara tende a ficar um pouco mais inseguro. Nós estamos vendo até um efeito rebote, né? Que as pessoas comprando imóvel, os ricos comprando muito imóvel, trocando imóvel, eles estão fazendo isso buscando ativos seguros, ativos onde eles possam garantir que está consolidado parte desse patrimônio, dessa riqueza que ele gerou ao longo dos anos por conta das instabilidades geopolíticas. Tá? Então, quando um rico também pensa em comprar, você sabia que é o seguinte, se você estudar o contexto de produção de riqueza, você vai perceber que muitas das famílias bilionárias, muitas pessoas milionárias, elas ficaram ricas botando dinheiro dos outros para trabalhar para ela. Ela entra numa instituição, faz uma operação, gera uma empresa que vai pegar um dinheiro emprestado, essa empresa vai produzir um capital que tem que pagar os juros daquela instituição e ainda tem que dar resultado para ela. Mas o dinheiro, muitas vezes, inicial, não é daquela família. E mesmo assim, parte desse recurso que ela produz, que ela bota ali, sempre é potencializado com o recurso que ela pega no mercado. Essa família ela recebe a liquidez que é gerada através dessa empresa, aí ela vai investir no mercado imobiliário. Então, Cleber, se ele compra à vista sim, mas o crédito do mercado sustenta toda essa operação. Então, entenda e comece a avaliar sempre os movimentos de crédito do mercado. Quando é que o crédito some? Quando você começa a ter um desemprego elevadíssimo, quando você tem um risco geopolítico muito alto, quando você tem taxas inflacionárias, igual está acontecendo hoje nos Estados Unidos, está acontecendo aqui no Brasil também, então a Selic sobe, o Fed vai lá e sobe a taxa interna deles também. E isso acaba aqui gerando uma insegurança muito grande no mercado, o mercado tende a pegar parte do recurso que estava aplicado em economia produtiva, botar para paralisar, né, dentro de uma instituição, dentro de um governo, para sustentar a dívida de um governo e ser remunerado por isso, que é muito mais seguro, certo? Só que isso tudo freia a economia. Quando freia a economia, essas pessoas, seja a pessoa simples, que depende do emprego, ela tende a perder o crédito, porque talvez ela possa perder o emprego, então o banco começa a olhar ela também com um olhar um pouco mais afiado, e se emprestaria 3 mil, talvez empreste só 1.000. Então isso começa a sumir, o crédito começa a depurar do mercado, essa pessoa não consegue mais comprar. Isso é eterno? Não, isso é um ciclo. E se você entender desse ciclo, é nesse ciclo que você vai ganhar dinheiro. Que lá em cima, quando você tem crédito, está todo mundo comprando, significa que uma hora isso vai cair. Então você tem que esperar, talvez, esses movimentos, porque a hora que o crédito estiver aqui embaixo, se você tiver liquidez, aí entra a oportunidade
de você fazer boas compras. Então, observe, o mercado imobiliário é feito de crédito. Entenda de crédito e desses movimentos que você vai superar muitos investidores nas manobras financeiras. Não estava previsto, eu falei só 6 dicas, o Gabriel vai ficar no meu pé aqui, que eu estou gastando o tempo dele aqui, né, Gabriel? Mas é o seguinte, eu vou dar uma 7ª dica para você que ficou até aqui. O imóvel, ele é produzido para uma atividade fim. Se você quer investir no mercado imobiliário, você tem que começar a estudar de movimentos sociais e demográficos, para que você comece a entender o comportamento das pessoas, comportamento social e cultural dessas pessoas, o que elas usam, o que elas precisam, como elas consomem. E tudo isso também está ligado à psicologia. Você vai precisar entender cada vez mais de psicologia, porque se você quer investir no mercado imobiliário, você tem que entender as necessidades e hábitos e costumes das pessoas, porque é aí que está o segredo de você ter um ativo que está sempre sendo procurado, porque você desenhou aquilo para o comportamento futuro das pessoas. E por isso eu gosto também de falar que investimento imobiliário, investir no imóvel, ele tem ciclo, né? Eu sempre oriento o seguinte, não ficar com o imóvel mais de 10 anos, ou pelo menos o mesmo imóvel. Você pode até estar na mesma localização, mas de repente vale um retrofit, ou seja, uma reforma, uma adequação ele ao tempo atual, porque assim você garante uma sobrevida para ele, adequando ele a esses movimentos sociais, demográficos e culturais dessa região. Então, a gente finaliza por aqui com mais essa dica que não estava previsto. O Gabriel daqui a pouco vai me violentar aqui, mas eu espero que você tenha curtido esse vídeo até aqui. Fechou? Mais uma vez, compartilha, curta e deixa aí o sininho acionado, que sempre que tiver conteúdo novo, você vai ter a oportunidade, em primeira mão, de estar recebendo ele aí.